Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. E na noite de hoje, pretendemos, como o Rogério anunciou, né? Vamos conversar na noite de hoje a respeito da transição planetária, evidências e previsões que nós podemos ter observado. E como questão inicial, não é? Nós perguntamos quais evidências e previsões poderíamos identificar para o nosso período de transição. Essa é uma pergunta muito natural, que muitos fazem. E nós não poderíamos iniciar essa fala da noite de hoje, nossa, né? Senão começando com as próprias palavras do Mestre Jesus, que há cerca de 2000 anos atrás já nos anunciou a nova era. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. E disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Com essas palavras de Jesus, nós entendemos, não é? Ser o universo a casa do Pai. E as diferentes moradas são os mundos no espaço infinito. Isso já é entendimento comum e compreendido pela maioria de nós. Porém, o lugar que Jesus nos anuncia que iria nos preparar, muitos entendem como sendo a Terra, mas um lugar circunscrito da Terra. Muitos entenderam também ser esse lugar como um estado da alma, não é? Um sentimento, uma condição existencial de compreensão de vida, uma percepção que a criatura humana poderia ter a respeito do que Jesus nos sugere. Entretanto, um ser divino, não é? Apropriou-se das palavras possíveis ao entendimento e compreensão nossa, que na época, talvez, ou melhor dizendo, certamente, não seríamos capazes de alcançar ou compreender que o planeta iria passar por um momento de transição e que em toda a Terra seríamos, né, um planeta onde existiria-se basicamente o sentimento da realidade cristã. Por isso, as palavras de Jesus, durante muito tempo, foi interpretada, segundo ao entendimento de alguns, como sendo apenas um lugar de estado, né? De sentimento, de compreensão do que o homem poderia ter a respeito da vida, não passando apenas de uma ideia filosófica, né? Que poderia sugerir ou ter sugerido o Mestre Jesus. Por isso, hoje, graças ao advento do Espiritismo, já podemos compreender ser esse lugar que Jesus nos prometeu, se não outro do que a própria Terra, esse mais evoluído, mais desenvolvido e preparado para a condição existencial, na medida que a humanidade evoluísse. E aqui nós temos a classificação dos mundos segundo a doutrina espírita, para podermos entender mais adequadamente as palavras de Jesus. O Espiritismo nos dá a notícia de que os mundos, basicamente, se dividem na seguinte classificação. São os mundos de ordem primitiva, os mundos de expiação e prova, os mundos regeneradores, os mundos felizes
e o mundo celeste ou divino. E nós estamos momentaneamente nesse ponto, transitando entre o mundo de expiação e provas para o mundo regenerador. Então, as categorias do mundo habitados são segundo a seguinte definição, dada pelos próprios espíritos. Os primitivos, onde as primeiras encarnações da alma humana realiza, não é? Ou seja, o ser criado, encarna suas primeiras encarnações no mundo primitivo, onde vai trabalhar a sua condição existencial relativa à sua primitividade. Posteriormente, mais desenvolvido, ele passa para o mundo de expiação e provas, onde o mal predomina. Neste mundo, a maioria ainda são vaidosos, egoístas e brigões. Nenhuma semelhança conosco, né? Muito bem. O mundo de regeneração, que é esse que nós estamos entrando, segundo a definição dos espíritos, são aqueles onde a alma ainda tem muito que aprender, adquire novas forças, repousando das fadigas e da luta. Bem diferente ainda do mundo feliz, e, segundo alguns, já imaginam ser essa a condição para a qual a Terra transita, onde, nos mundos felizes, o bem supera o mal. E, posteriormente, os mundos celestes ou divinos, onde lá o mal foi totalmente extinguido, ou seja, vivem lá os espíritos purificados e reina o bem sem mistura. Essas seriam, então, as categorias de mundos habitados. E nós estamos aqui experimentando justamente a transição de um mundo onde o mal predomina para um que a alma aí completará a sua depuração, encontrando um ambiente apropriado, repousando-se assim das fadigas e das lutas. E para entendermos mais adequadamente esse mundo de regeneração, nós trouxemos um texto que começa dizendo o seguinte: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma penitente encontra nele a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Nesses mundos, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Ou seja, no mundo de regeneração, teremos a perspectiva da realidade que encontraremos no dia que nos tornarmos desprovidos da maldade interior, ou seja, a felicidade propriamente dita. Lá o homem ainda é de carne, por isso as vicissitudes que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ou seja, o homem só será plenamente feliz quando não estiver ligado, não estiver voltado ainda para o sentido material, para a vida material. Essa, aliás, com que nós abraçamos na nossa realidade existencial. Ainda tem que suportar provas, porém, sem as angústias da expiação, comparados à terra, tanto ditosos, e muito entre vós se alegrariam em habitá-los, pois eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. No mundo regenerador, o homem ainda terá que provar a sua condição existencial de ser, pondo em prática aquilo que lhe é proposto
para o desenvolvimento e evolução espiritual, para o alcance da felicidade tão buscada e tão desejada por nós. E continua o texto. Mas, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Não avançar é recuar. E, se o homem não firmar-se bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Palavra de Santo Agostinho, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Comunicação dada no ano de 1862, em Paris. Então, como bem diz Santo Agostinho, não avançar é recuar. O mundo continuará evoluindo, como as pessoas também. Aquele dentre nós que não buscar acompanhar a evolução dos tempos, a evolução da vizinhança que lhe rodeia, estará recuando em direção à sua própria vida. E essas palavras vão de encontro justamente às palavras de Jesus, que está em Mateus, capítulo 25, versículo 29, onde Jesus diz: porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Não avançar é recuar, tal qual o servo infiel da parábola, que enterrou debaixo do chão, na terra, o talento dado pelo seu Senhor, para que pudesse evoluir e desenvolver. Estará agindo como tal, não buscando evoluir segundo as oportunidades propostas na transição do mundo de evolução. Portanto, nós que ainda paramos e refletimos e duvidamos diante das evidências da mudança que acontece no nosso mundo, estará como que caminhando para trás, como que o servo infiel, enterrando o talento, que na verdade são as oportunidades de vida que todos nós temos na conquista e no alcance da evolução pessoal. Mas quais outras evidências são claras nas mudanças do nosso mundo? A primeira de todas, que não poderia deixar de ser citada, é justamente a evolução do pensamento. É só olhar um pouquinho para trás na história da humanidade e vemos que o homem de hoje, ele muda radicalmente a sua forma de pensar em relação ao que foi há algum tempo atrás. E indo de encontro, aliás, justamente é o que os espíritos nos propõem. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, a evidência maior que nós podemos ter diante da evolução que ora nos realizamos é a forma do pensar. O homem de hoje não pensa como o de ontem. Isso é visivelmente patente. Basta olhar dentro da nossa própria geração, alguns anos atrás. Por exemplo, aqueles que já viveram um pouco mais, têm uma noção viva daquilo que experimentaram algumas décadas e que têm que se adaptar a uma nova realidade que o mundo propõe, embora muitos ainda permaneçam, né? E digam: eu já cheguei até esse ponto da vida e não pretendo mudar. Da forma em que consegui chegar, só Deus o sabe. E mal entende a própria criatura que ele está como que o servo infiel, enterrando debaixo da terra a oportunidade que tem de evoluir e de aprender para uma nova geração. E aqui eu peço permissão aos irmãos para citar as palavras do filósofo que se expressou para nós da seguinte forma: as aparências para a mente são de 4 tipos.
As coisas ou são o que parecem ser, ou não são e nem parecem ser. Ou são e não parecem ser. Ou não são, mesmo assim, parecem ser. Essas palavras, para o descuidado, talvez possa parecer mero trocadilho de palavras e de termos, mas ela encerra uma grande verdade. Verdade essa que o filósofo conclui assim: identificar corretamente todos esses casos é a tarefa do homem sábio. Quem disse essas palavras foi o filósofo, há cerca de 1800 anos atrás, com o nome Epitetos, no século II depois de Cristo. Palavras tão atuais quanto a época em que foi pronunciada, há cerca de 1800 anos atrás. Então, o homem vive a sua realidade segundo aquilo que parece ser, sem muitas das vezes dar a atenção devida àquilo que efetivamente é. Todos veem o que parece ser. Entretanto, poucos sabem o que realmente é, mas simplesmente porque não busca. Qual servo infiel, não é? Enterra debaixo da terra a oportunidade de pesquisar, de aprender, de evoluir, de desenvolver a condição de existir que lhe é proporcionada. Como, por exemplo, a própria doutrina espírita, que é dada como veio de esclarecimento. Para muitos, mera oportunidade religiosa de orar e de adorar. Muito bem. Uma questão muito interessante entre nós mesmos, espíritas, é a questão do Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Muitos questionam, seria o Brasil realmente coração do mundo, pátria do Evangelho? Entrando na nova era, nos encontramos com tantas misérias, escândalos e tantas desordens, não é? Tanta violência, tanta agressividade, tanta dificuldade que o homem ainda passa a experimentar, tanta maldade. E aí, para ajudar nessa reflexão, nós trouxemos as palavras do irmão Bezerra de Menezes, que nos lembra que a cristificação passa pela crucificação. Diz o irmão Bezerra, todos querem a cristificação, ou seja, o sentimento crístico, não é? A consciência da amorosidade, da caridade, da simplicidade do Cristo, não é? Da abnegação, da ligação com Deus. Entretanto, não querem saber dessa cristificação na hora do testemunho, esquecendo ou fugindo, tal qual seus apóstolos, que na época e no momento do Calvário, apenas simplesmente os negaram, esquecendo assim de que a cristificação passa pela crucificação. Trouxemos também as palavras do Espírito Emmanuel, que se pronuncia da seguinte forma: querem privilégios para a pátria do Evangelho, quando o seu fundador viveu na pobreza, cerca de doentes e necessitados de toda ordem, experimentou toda sorte de vicissitudes e perseguições para ser supliciado, quase abandonado pelos seus amigos mais próximos, e morrer crucificado entre dois ladrões? Continua Emmanuel. Não esqueçamos que o fundador do Evangelho passou toda sorte de provações, padeceu o martírio da cruz, mas depois ele a largou e ressuscitou para a vida imortal. Esse deve ser o roteiro da pátria do Evangelho. Um dia, haveremos de ressuscitar das cinzas de nosso próprio sacrifício para demonstrar ao mundo inteiro a imortalidade gloriosa.
desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos. Essa deve ser a atitude daquele que abraça, daquele que se intitula ser espírita, daquele que busca, não é, vivenciar ou aprender a pôr em prática os ensinamentos do Cristo. E nós não poderíamos deixar de trazer também as palavras de Humberto de Campos, que é o autor espiritual da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Diz Humberto de Campos, através de Chico Xavier: podem as inquietudes da terra separar, muitas vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno de ação. Mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo, amor e caridade, essa permanece no seu posto de paz e de esclarecimento. Então, meus irmãos, se quisermos ver o Brasil como pátria do Evangelho, não podemos esquecer os valores cristãos em um ambiente em que o ser mais evoluído do planeta habitou enquanto entre nós, o cenário do qual participou e do testemunho dado como valor de vida. Nós ainda estamos ligados às nossas comezinhas situações mais imediatas, às nossas satisfações mais pessoais, esquecendo daquilo que nos propomos a realizar, que é abraçar a doutrina espírita, que não existirá enquanto o homem não entender que ele é simplesmente o cristianismo redivivo. E ainda trazemos, para completar ou concluir nossa reflexão em torno desse tema, Brasil, Coração do Mundo, as palavras de Miramês, do Espírito Miramês, que dizem o seguinte: a doutrina de Deus, como a sua vontade, triunfa em toda parte, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Deus não precisa de opiniões humanas para estabelecer a opinião na vastidão infinita de sua criação. Os espíritos em marcha e despertamento espiritual acordam com o tempo. Eles precisam de tempo para despertar, na gradação que lhes convém, para abrir os olhos e conhecer a verdade. O progresso é lento, mas nunca estaciona. E com muita propriedade, Miramês coloca: com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. A lei de Deus dará seguimento à construção da realidade que é proposta às nossas gerações. Não podemos esquecer que o passado e o futuro, para Deus, é o presente, que, mal compreendido por nós, não é vivenciado da forma adequada. Mas voltando a outras evidências das mudanças. Quando houve registro da evolução da humanidade? Essa é uma pergunta, não é fácil de se responder. Basta observar a própria história da humanidade. A ciência humana registra o surgimento do Homo sapiens há cerca de 300 mil anos na África, reescrevendo assim a história do pensamento humano. Então, basta olhar para a própria história da humanidade que veremos os passos evolutivos, não é? Que a própria humanidade deu. Entretanto, nós questionamos ainda como podemos evidenciar a evolução do pensamento humano. Em 1983, o cientista Buckminster Fuller, um norte-americano, ele mostra como evoluiu o aprendizado humano, criando a curva da duplicação do conhecimento. Diz Buckminster Fuller que até o ano de 1900, a humanidade levava cerca de 100 anos
para duplicar todo o conhecimento humano adquirido. Ou seja, algo em torno do que foi realizado a nível de aprendizado em 300 e 900 anos, o homem necessitava apenas de um século, ou seja, apenas 100, uma mínima parte do que vivenciou para poder processar ou apenas duplicar. Isso no ano de 1900. Entretanto, ele observou que ao final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, no ano de 1945, portanto, apenas 45 anos depois, esse período de tempo para se duplicar o conhecimento processado por toda a humanidade não passava apenas do que de 25 anos, diminuindo assim para um quarto de tempo aquilo que o homem processava a nível de entendimento em 100 anos. Porém, em 2018, observou-se que era necessário apenas 18 meses. Observem como é ascendente a curva realizada pela linha vermelha, que indica a duplicação do conhecimento humano. Há pouco mais de 70 anos, o homem passava a realizar em 1 ano e meio aquilo que precisava de um século. Entretanto, a curva não para aí. Em 2020, houve previsões que, devido à internet, o homem necessitará apenas de 12 horas para processar aquilo que, em 1900, né, processava em um século. E aqui nós temos a curva da duplicação do pensamento humano. Na década de 80, estimou-se que o conhecimento humano dobrava a cada século. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento dobrava a cada 25 anos. Em 2018, o conhecimento dobrava a cada 18 meses. E em 2020, segundo as estimativas da IBM, que é uma gigante da tecnologia, sustentou que até essa data o conhecimento dobraria a cada 12 horas. E aqui nós temos um quadro que exemplifica a relação da evolução da humanidade a nível tecnológico em relação ao tempo. Observem como é próxima do eixo dos tempos, ou do tempo, não é? A vida da humanidade na pré-história e na história pós essa época. Na pré-história é o período, não é, compreendido que acompanha o surgimento e desenvolvimento da humanidade, antes que fosse criada a primeira forma de escrita. Posteriormente, à pré-história, nós temos a Revolução Agrícola, pelo menos a primeira, que aconteceu há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, no período neolítico, ou seja, na época da pedra lascada. Nessa época da história, os homens migraram do sistema de caça e coleta para a agricultura. Então, nós temos aí, nesse ponto, um ano de 1900, mais ou menos, não é? Segundo o eixo dos tempos, demonstramos que, na nossa história, o ano de 1900 estaria mais ou menos situado nessa situação, nesse ponto, e aponta a seta branca, ou seja, 301.900 anos. E aqui nós temos o ano de 1760, onde ocorreu a Revolução Industrial. Nesse período, houveram mudanças, né, que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX, cuja principal particularidade
foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, com o uso das máquinas. Observem como muda a partir do momento do início da Revolução Industrial, a curva de ascendência da evolução do pensamento, da evolução tecnológica, da evolução da humanidade. E, posteriormente, a Revolução Industrial, onde a curva simplesmente dá um pico, vai lá para cima. E essa revolução está em pleno curso, impactando todos os setores industriais: comércio, saúde, energia, educação, serviços e agricultura. A temática atinge o topo dos planos estratégicos de todas as organizações, com a introdução de novas tecnologias, como inteligência artificial, nuvem, internet das coisas, entre outras. Então, fica evidente, não é, na história da própria humanidade, o processamento da evolução, não é, que não poderia ser de outra forma, através do pensamento humano. Na medida que evolui em pensamento, evolui em humanidade. Então, resumindo, o que propõe a curva da duplicação do conhecimento é dizer que aquilo que o homem realizava, processava, conquistava a nível de conhecimento em um século, né, passou a realizar em apenas 12 horas, na década de 2020. Ficando assim contundentemente evidenciado a transformação do pensamento humano. Não pode um homem recuar. Não pode o homem parar e achar que pode esperar os acontecimentos das coisas. Como o próprio Santo Agostinho diz, parar é recuar na evolução humana. E aí nós perguntamos, poderia o homem sozinho realizar a duplicação do conhecimento de tudo o que fez em 300 mil anos em poucas horas? Transforma-se a humanidade ou ainda simplesmente parece ser? Sim, essa pergunta é cabível, porque muitos acham que o homem apenas processa a sua evolução natural, como que um crescimento vegetativo. E quando nós olhamos a curva da evolução da humanidade, nós vemos que a pré-história, né, e a história contemporânea passada, né, das gerações passadas, estão muito ligadas ao eixo dos tempos, coisa que inversamente proporcional acontece nos dias de hoje. Na medida que evolui o homem, evolui o seu pensamento. Na medida que o homem não evolui em pensamento, ele fica preso ao eixo dos tempos, aguardando que as coisas ocorram. E aqui nós temos algumas revelações espíritas e evidências existentes para o período de transição. Em 1857, nós temos a revelação do mundo espiritual, com a publicação do Livro dos Espíritos. E aqui nós queremos demonstrar que há distintos degraus de mudança para esse período de transição. Pelo menos nos 300 anos que temos notícia do acontecimento dessa transição planetária. E aqui sugerimos aos irmãos que compreendam que 300 anos é o que é para nós percebido, tido notícia. Porque para a espiritualidade nós sabemos que a questão temporal transcende ao que o homem, né, compreende como forma de acontecimento das situações e das coisas. Então, nós temos que a primeira revolução aconteceu ainda, né, no século XVIII, que foi a Revolução Social e Política, com a independência dos Estados Unidos da América, em 1757. E por coincidência ou não, nós sabemos que coincidência não existe, ocorreu na mesma época da publicação do Livro dos Espíritos. E a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789 a 1799.
e, posteriormente, as colônias espanholas nas Américas, culminando no século XIX com a independência do Brasil. Ou seja, essa primeira revolução social e política diz respeito justamente à mudança, não é? Com o início do fim dos feudos, dos reis, dos imperadores e da corte, que eram os que ditavam como deveria ser o mundo. E aí, a humanidade, o povo, não é? Começou a ter uma participação mais efetiva nas decisões dos rumos que a sociedade deveria construir para si. Posteriormente, nós temos a Revolução Industrial, ocorrida em 1760, como já citamos, que foram as mudanças iniciadas nos séculos XVIII e XIX, e depois pelo mundo. A principal particularidade era a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso das máquinas. Em seguida, nós temos a Revolução Religiosa, com a chegada do Espiritismo, trazendo a compreensão que o Consolador traz da palavra de Jesus. E talvez alguém diga, mas revolução religiosa seria possível? Sim, ao menos da parte dos encarnados. Não foram momentos fáceis a implantação que experimentou, não é? A doutrina dos Espíritos. E entre tantos fatos, nós ressaltamos um, que é ressaltado por Kardec, quando ele se refere ao Alto de Fé de Barcelona, onde ele se refere à queima em praça pública de mais 300 livros espíritas, que foi realizada a 9 de outubro de 1861, na Espanha. Ou seja, até os livros da doutrina chegaram a ser queimados, com o propósito de inibir e não permitir a divulgação da doutrina espírita. Mas como o próprio Kardec diz, ou disse, né? Podem queimar os livros, mas não podem queimar os espíritos. Esses continuarão falando e divulgando a verdade divina. E em seguida nós temos a revolução psicológica, com o surgimento das ciências psicológicas, psiquiátricas e psicanalistas, que teve como um dos protagonistas principais o senhor Sigmund Freud. Mas, infelizmente, ainda é uma época chegada às guerras. Apesar de tantas mudanças no período de transição, o homem ainda volta-se, como belicoso que é, para destruir o seu próximo. E aqui nós trazemos alguns fatos relevantes observados no período de transição. O primeiro deles, já citado, né, seria a Revolução Industrial. Em seguida, o Iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa no século XVIII. Contribuiu em diversas áreas do conhecimento, desde questões morais, religiosas, políticas e até as de cunho econômico e filosófico. Promoveram um processo de conscientização mundial. Foi uma resposta crítica às trevas do pensamento medieval, que, em todo conhecimento, estava subordinada à religião, como forma de justificar a fé e o poder da Igreja. Nós temos, em 1775, o Mesmer, que onde ele promove, né, divulga, dá notícia, torna claro, né, curar com as mãos, dando notícia, assim, do magnetismo animal, como condição existencial, como atributo do próprio ser humano, podendo ser usado em seu próprio benefício. Ciência que se tornou fato, ponto de estudo, que foi divulgada, que foi trabalhada, compreendida
e esclarecida no século XVIII. Lamentavelmente, por interesses de alguns, o magnetismo foi como que enrustido, né? Submetido ao silêncio e não divulgado para não atingir, para não influenciar os interesses de alguns homens de ciência. E na época já era definido o magnetismo como o desenvolvimento orgânico das forças implantadas na natureza humana. Ele não é novo, de acordo com sua essência e seus fenômenos. Podem ser historicamente vistos em todos os séculos. Ou seja, se tivermos o cuidado de buscar conhecimento a respeito do magnetismo, vamos encontrar por toda a história da humanidade, assim como também muitos outros fenômenos ligados à mediunidade. Em 1857, pois, com o lançamento do Livro dos Espíritos, né, e o nascer da doutrina dos Espíritos, declara Kardec magnetismo e espiritismo serem ciências irmãs. Aliás, nós poderíamos dizer que o conhecimento do magnetismo possibilitou ao homem melhor compreender a existência do mundo espiritual. Não que esse dependesse do magnetismo para poder se fazer presente, mas ao conhecimento do homem, ele necessitava, né, já começar a transcender a materialidade que prendia o homem e que o inibe até hoje na transição do mundo material para o mundo espiritual. Kardec nos dá a notícia da existência de seres extraterrestres, inclusive divulgando, né, publicando uma conversa com um habitante de Júpiter, que para aqueles que quiserem ler, está lá, na Revista Espírita de 1858. Ressaltamos, então, em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. E talvez alguém pergunte, mas Silvio, o que é que tem a ver a Segunda Guerra Mundial com o período de transição? Ela tem tudo a ver, pois essa guerra, inclusive, foi anunciada, foi prevista pelos próprios espíritos. Está lá no livro A Caminho da Luz, trazido pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que se pronuncia da seguinte forma: as guerras russo-japonesa europeia de 1914 e 1918, portanto, a Primeira Guerra Mundial, foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe, ou seja, já anunciando a Segunda Guerra Mundial, e dentro da qual o planeta alijará os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do século. Isso está no capítulo 24 do livro A Caminho da Luz. Esse livro foi publicado simplesmente em 1938. Um ano antes, ao início da Segunda Guerra. Portanto, prevista foi a Segunda Guerra pelo Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Guerra que começou em 1º de setembro de 1939 e foi até o dia 2 de setembro de 1945. Posteriormente à data de 1945, nós ressaltamos a data de 1969, que é justamente o início da data limite. Data limite que foi pouco compreendida, mal entendida por muitos, pouco pesquisada ou estudada pela maioria de nós. A data limite tem a ver também justamente com a comunicação trazida pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ainda no capítulo 24, no ano de 1938, onde anuncia Emmanuel da seguinte forma:
Nos espaços mais próximos da Terra, era grande a movimentação a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Com esse objetivo, uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual Jesus era um dos membros, seria realizada. Ou seja, Emmanuel nos dá a notícia, já no ano de 1938, que as potências angélicas em torno do planeta Terra, ou seja, os espíritos superiores, né, que coordenam a vida no espaço ao redor da Terra, nos planetas circunvizinhos da Terra, andavam preocupados, né, com os acontecimentos e o rumo que a humanidade dava à sua existência nesses anos. E nos informa Chico que no ano de 1971, que tal reunião havia ocorrido, justamente no ano de 1969, cuja conclusão da reunião foi a seguinte: se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. Então, a espiritualidade superior dava um prazo à humanidade terrestre para poder se endireitar, podemos dizer assim, se ajustar a uma realidade existencial mais adequada à divina criação que nos deu a oportunidade de existir no orbe. Data essa que terminou, não é? Vamos dizer assim. Essa data foi de 2019, ela foi uma data aproximada, não é? Da realização do prazo, nos dado como oportunidade para a realização da prática da paz no nosso mundo. E o início da nova era se dará justamente no ano de 2057. Mas por que 2057? Segundo Chico, Emmanuel afirma que em 2057 a Terra será planeta de regeneração. Então, esse será o início da nova era, mais ou menos em 2057, onde predominará as pessoas voltadas para o bem. Mas, antes disso, diversas modificações acontecerão, mas problemas ainda existirão. Nos diz Chico, com intuição dada por Emmanuel, que não serão anos fáceis. E que palavras de Emmanuel que nos faz ir de encontro às palavras do próprio Cristo, que está em Mateus capítulo 10, versículo 34, onde Jesus nos diz da seguinte forma: não vim trazer a paz, mas sim a espada. Não a espada da guerra, não a espada que fere, que machuca, mas a espada da luta interior, da busca da evolução que o homem precisa realizar através das lutas pessoais e coletivas que todos nós precisamos realizar no nosso mundo. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas antes disso, diversos tipos de transformação ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo. Poucos acordarão, mas muitos estarão aptos para o trabalho com o próximo, tentando acordar as consciências que dormem. Interessante o que Emmanuel coloca. Embora ainda apto, né? Já apto, aliás, para o trabalho da tarefa cristã, ainda muitos de nós permanecerão dormindo para as realidades crísticas e mudanças que se processam no nosso mundo. Emmanuel nos diz
que, de uma forma ou de outra, os espíritos vinculados à Terra guardam no íntimo a noção dos finais dos tempos. É uma realidade que nós guardamos dentro de nós. Não sabemos por quê, mas, de alguma forma, sentimos as mudanças que há de acontecer e as que já acontecem. Alguns entenderão esse processo de forma mais serena. Outros terão que aguardar o concurso da experiência dolorosa que faz acordar a consciência. Então, nos anuncia Emmanuel que muitos ainda permanecerão dormitando na sua realidade existencial, que precisará ainda do instrumento da dor para despertar para a sua realidade. Trabalho e amor com Jesus. Esse é o caminho. Mas, muito provavelmente, serão anos dolorosos que enfrentaremos. Mas, conforme esclarece Emmanuel, Deus não permite a dor sem um remédio para o alívio. Como revelação ainda, nós podemos citar, o tempo já está no final, por isso adiantei o slide, algumas revelações que os espíritos deram ao próprio Kardec. Disseram os espíritos a Kardec: nos planetas desconhecidos que se estadeiam ao vosso redor, uma potentosa diversidade inimaginável se acha espalhada por tais moradas eternas que vagam no espaço. Na Gênese, ela nos dá a conhecer o início da transição planetária, onde está transcrito da seguinte forma: a humanidade se transforma, como já se transformou em outra época, ou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, um trabalho de sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que a impeli-la por invisível força. Assim continuará até que haja outra vez, estabilizado em novas bases. Quem a observa, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas leis, nas crenças. Uma palavra, em todo o estado social. Esse é o início da transição predito pelos espíritos no ano de 1868, através da comunicação do espírito Dr. Berry, que se encontra no capítulo 28, item 9 do livro A Gênese. Ou seja, em 1868, nos foi anunciado de forma objetiva que há cerca de um século esse período já teria se iniciado. Infelizmente, o horário não nos permite dar continuidade à nossa temática. Talvez na próxima semana continuaremos, não é, a expor as previsões e as evidências existentes ocorridas no período de transição, devido ser uma temática extremamente extensa e interessante para a nossa abordagem. Portanto, encerramos nesse momento a nossa fala.